A história de Ruth, citada nas escrituras da Bíblia no Velho Testamento, é cheia de mistérios, enigmas de um projeto divino exemplificado na história de Ruth, em que o Criador traria a redenção para a humanidade, salvando almas perdidas que estavam em pecado, num dos maiores eventos em que o Criador do Universo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. É certo que Deus jamais mandaria o próprio Filho morrer por pessoas desconhecidas, mas Ele próprio se abdicou da majestade real, se tornando humano entre os homens. Cristo Jesus, nosso parente redentor. Assista este vídeo até o final e descubra em detalhes a história desta importante mulher citada nas Escrituras, a história de Ruth. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A história de Ruth é encontrada num dos livros das Escrituras Sagradas da Bíblia, o livro de Ruth. Nesta história, encontra-se um relato poderoso de lealdade, redenção e amor. Ambientada durante um período de juízes em Israel, essa narrativa oferece uma visão fascinante sobre a vida e os desafios enfrentados por indivíduos comuns que viviam nessa época. Ao longo deste vídeo, exploraremos a jornada de Ruth, destacando os principais eventos e personagens que moldaram seu destino. A história de Ruth começa na terra de Belém, onde uma fome assolava a região. Por causa disso, Elimeleque, marido de Naomi, decide levar sua família para Moabe em busca de sustento. Lá, seus dois filhos, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, respectivamente. No entanto, a tragédia se abate sobre a família, e Elimeleque, Malom e Quilion morrem, deixando Naomi, esposa de Elimeleque, e suas duas noras desamparadas. Após receber notícias de que a fome em Belém havia passado, Naomi decide retornar à sua terra natal. Ela encoraja suas noras a voltarem para suas famílias em Moabe, na esperança de encontrar segurança e apoio. Orfa, após algumas hesitações, decide seguir o conselho de Naomi e retorna à sua família. No entanto, Ruth, profundamente apegada à sua sogra, insiste em permanecer ao seu lado. A determinação e o amor de Ruth por Naomi são tocantes. Ela professa seu compromisso inabalável, dizendo: "Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Essas palavras mostram a dedicação e a lealdade de Ruth, que estava disposta a abandonar sua terra natal e sua religião para permanecer ao lado de Naomi. Assim, Ruth e Naomi retornam a Belém. Elas chegam durante a colheita da cevada, e Ruth, desejando sustento para si e para sua sogra, decide ir ao campo para colher as espigas que caem durante a colheita.
Por um ato divino de providência, Ruth vai parar no campo de Boaz, um parente distante de Elimeleque. Boaz, um homem justo e generoso, fica impressionado com a devoção e a virtude de Ruth. Ele instrui seus servos a tratarem Ruth com respeito e até mesmo a deixarem intencionalmente mais espigas caírem, para que ela possa colhê-las. Boaz mostra bondade e interesse por Ruth, e ele relata tudo a Naomi. Naomi percebe que Boaz é um parente próximo e, portanto, elegível para se tornar o redentor da família, cumprindo a lei do levirato, descrita na lei de Moisés. De acordo com essa lei, um parente próximo tinha a responsabilidade de se casar com a viúva de um parente falecido para preservar a herança da família. Naomi, com sabedoria, instrui Ruth a se preparar e ir até Boaz durante a colheita noturna, deitar-se aos seus pés e pedir que ele seja seu parente redentor. Boaz, honrado pelo gesto de Ruth e percebendo sua virtude, concorda em assumir o papel de redentor. Mas existia um parente mais próximo que tinha o direito de resgatar a propriedade e casar-se com Ruth. No dia seguinte, Boaz reúne os anciãos da cidade para resolver o assunto. Ele explica a situação e apresenta o parente mais próximo como o primeiro na linha de redenção. No entanto, quando o parente descobre que adquirir a propriedade também implicaria em casar-se com Ruth, ele declina da oportunidade, abrindo caminho para Boaz se tornar o redentor de Ruth e de sua família. Assim, Boaz casa-se com Ruth e eles têm um filho chamado Obed, que se torna o avô do famoso rei Davi. A história de Ruth é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e de como ele usa pessoas comuns para cumprir seus propósitos. Ela é uma mulher moabita, estrangeira por nascimento, mas sua fé, compromisso e amor a tornam parte intrigante da linhagem messiânica de Israel. A história de Ruth nos mostra que por vezes o mais próximo de nós nem sempre está do nosso lado, e os que estão ao nosso lado nem sempre estarão conosco. Por vezes será necessário que um estrangeiro nos acolha e tome a responsabilidade em nos ajudar. Isso tipifica o quanto somos pecadores, e mesmo sendo terríveis pecadores, alguém do outro lado resolve tomar posse de nossa causa, se tornando o nosso parente redentor. A figura de Cristo que morre pela humanidade. A história de Ruth também destaca a importância da generosidade, da lealdade e da compaixão. Tanto Boaz quanto Ruth são exemplos de pessoas que agem com bondade e respeito em relação aos outros, especialmente aos mais vulneráveis. Essa história nos ensina que, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, podemos fazer a diferença e sermos usados por Deus para trazer redenção e bênçãos para aqueles ao nosso redor. Em conclusão, a história de Ruth é um relato inspirador de uma mulher corajosa e leal, cuja história se entrelaça com a história de redenção de Israel. Sua determinação e amor por sua sogra a levam a uma vida de bênçãos e propósito, e sua união com Boaz resulta na preservação da herança de sua família e na continuidade da linhagem que culmina no nascimento do rei Davi. A história de Ruth nos lembra da importância da lealdade, do amor e da confiança em Deus, que pode transformar as vidas dos mais humildes e usar sua história para cumprir seus planos. A história de Ruth é uma narrativa atemporal, repleta de lições e princípios que se aplicam até os dias de hoje.
Embora tenha ocorrido há séculos, podemos extrair valiosos ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas contemporâneas, tal qual nos dias atuais. A história de Ruth destaca a importância da coragem diante das adversidades. Ruth enfrentou a perda de seu marido, a incerteza de viver em uma terra estrangeira e a perspectiva de um futuro incerto. No entanto, sua coragem e determinação em permanecer ao lado de sua sogra Naomi revelam um espírito resiliente e uma disposição de enfrentar desafios. Essa coragem pode nos inspirar a enfrentar as dificuldades da vida com confiança, sabendo que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Além disso, a história de Ruth destaca a importância da lealdade e do cuidado com o próximo. Ruth demonstrou um amor incondicional por sua sogra, colocando as necessidades de Naomi acima das suas próprias. Essa atitude altruística nos lembra da importância de cultivar relacionamentos saudáveis e de apoiar aqueles que estão ao nosso redor. Nos dias de hoje, em uma sociedade muitas vezes individualista, podemos aprender com Ruth a valorizar as conexões humanas e a mostrar o cuidado e a compaixão com os outros. Outro aspecto significativo da história de Ruth é a providência divina e a confiança em Deus. Ruth estava disposta a abandonar sua terra natal, sua religião, e a se adaptar a uma nova cultura, por amor a Deus e a sua família. Essa confiança no Criador e sua disposição de seguir seus caminhos podem nos inspirar a confiar nas promessas divinas e a viver uma vida de obediência e fé. Independente das circunstâncias que enfrentamos hoje, podemos encontrar esperanças na providência de Deus e buscar sua orientação em nossas vidas. Além disso, a história de Ruth também destaca a importância da justiça social e do cuidado pelos necessitados. Ruth, como uma mulher estrangeira e viúva, era considerada vulnerável na sociedade em que vivia. No entanto, a generosidade de Boaz, ao permitir que Ruth colhesse espigas em seu campo e ao se tornar seu redentor, revela um senso de justiça e compaixão. Nos dias atuais, somos chamados a seguir o exemplo de Boaz, buscando maneiras de ajudar e apoiar aqueles que enfrentam dificuldades. Sejam eles viúvos, órfãos, imigrantes ou qualquer pessoa que necessite de auxílio, sem fazer acepção de gênero, cultura, raça, opção sexual ou qualquer diferença. Devemos sempre buscar o amor ao próximo, pois Deus, da mesma maneira, nos ama e está pronto a nos perdoar, independentemente do pecado que praticamos, uma vez que exista o verdadeiro arrependimento. Por fim, a história de Ruth nos lembra que nossas ações e escolhas podem ter um impacto duradouro e influenciar gerações futuras. O filho de Ruth, Obed, se tornou o avô do rei Davi, uma figura fundamental na história de Israel. Da mesma forma, as escolhas que fazemos hoje podem ter implicações para as futuras gerações. Podemos buscar viver uma vida de integridade, amor e fé, deixando um legado significativo para aqueles que nos sucedem. Em resumo, a história de Ruth transcende o tempo e nos oferece lições valiosas para os dias atuais. A coragem diante das adversidades, a lealdade aos relacionamentos, a confiança em Deus, o cuidado com os necessitados e a consciência do impacto de nossas escolhas são apenas algumas das verdades eternas que podemos aprender com a história de Ruth.
que possamos encontrar inspiração em seu exemplo e aplicar esses princípios em nossa jornada pessoal, buscando viver uma vida de propósito, generosidade e amor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.